Bom dia, amados. Graça e paz. Que alegria estar com vocês nesta manhã, a convite do Douglas, para trazer uma palavra dentro daquilo que nós fazemos como missão de vida, que é falar às famílias do Brasil e do mundo. Quero louvar a Deus pela vida do doutor Jonatas. Como eu gosto de te ouvir, viu, Jonatas? É sempre uma alegria. Tem sido um parceiro ministerial. A esposa, eu sempre falo que a esposa do Dr. Jonatas trabalhou no meu escritório quando solteira, certo? E é muito bonito você ver famílias se formando e Deus tomando estas pessoas como um instrumento afinado a serviço do seu reino. Quero louvar a Deus porque cada vez que eu venho aqui, eu percebo que a igreja está diferente e melhor, crescendo, e isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Estou com a minha esposa, fica em pé, Rose, para quem não te conhece, conheceu você também, que é a mãe do Douglas. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida, certo? Cada vez mais bonita também, né? Todo mundo fala que ela ficou muito bem com o cabelo assim, eu também achei. Muito bem. Antes de ministrar a palavra, eu trouxe 4 livros para vocês aqui. Esse livro aqui, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece, eu escrevi para treinar líderes. E nós já treinamos mais de 40 mil líderes com esse livro aqui. 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. A Bíblia fala de um rei chamado Jeorão. Ele morreu sem deixar de si saudades. Como você quer ser lembrado? Esse livro é muito interessante, tá? Um outro livro que eu gostaria muito que vocês conhecessem é esse livro aqui, Quantos são casados aqui? Levante a mão assim, os casados. Olha, quase todos. Quantos não são casados? Levante a mão assim que eu vou fazer uma oração por vocês. Hoje vai cair a fortaleza da solteirice aqui, certo? Esse livro aqui, Sexualidade de Barro, moldando um casamento sexualmente feliz. Os casados aqui, quantos gostam de sexo no casamento? Levante a mão assim. Quantos gostam bastante? Levante as 2 mãos. Quem gosta muito, levanta o pé aí também, assim, muito. Tem mulher falando assim, se meu marido fosse tão animado assim lá em casa, eu seria mais feliz. Não é verdade? Muito bem, esse livro aqui é um livro, eu ministrei uma palestra sobre sexualidade de barro e foi tão interessante que nós colocamos em um livro. A Ariane Marques, que é uma sexóloga, ela gostou tanto desse livro que ela divulga esse livro. Então, depois que o casal lê esse livro aqui, muda tudo lá em casa. Acontece avivamento com plenitude orgástica pelo menos 3 vezes na semana. Olha só, uma benção, hein? Uma benção. Esse livro aqui, eu gostaria muito que vocês conhecessem. Esse aqui, Do Berço ao Altar. O que eu aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar. Ser pai é um grande desafio. Ser pai é a oportunidade de ser o pai que você não teve. Ser mãe é ter a oportunidade de ser a mãe que você não teve. E eu estou vendo aqui muitos casais jovens. Eu acho que esta é a melhor hora de você aprender sobre paternidade. Meu pai teve 9 filhos, eu tive 3 filhos, tenho 3 netos. E eu acho que eu tenho autoridade para falar sobre paternidade. Eu sou casado há 40 anos. Tenho 3 filhos que vocês conhecem, que são uma bênção. E sempre as pessoas perguntam para mim, Josué, como você educou os seus filhos? De tanto falar para as pessoas, eu resolvi colocar num livro 55 lições que você precisa colocar em prática para ter filhos que realmente sejam assim um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. Eu gostaria muito que você adquirisse esse livro, vai abençoar muito a sua vida, tá? E por último, eu lancei recentemente esse livro aqui, 25 sinais de um casamento em perigo. Há pessoas, ou seja, casais que
estão casados há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, e não percebem um efeito que eu chamo efeito cupim no casamento. É o efeito cupim. Você já ouviu falar em cupim? Sim ou não? Depois você entra no Google ou no chat GPT e pergunta lá, o que é cupim? Ou então você vai em imagem lá no Google e coloca-se cupim, você vai ver o que é cupim. O cupim é um pequeno inseto que ele penetra na madeira e ele vai procriando lá dentro e vai comendo por dentro a madeira. Você vai ver casas que caíram por causa do efeito cupim. E é imperceptível, porque fica só um furinho por onde ele penetra. Não é? Só que dá sinais, porque aonde ele penetra, cai farelo, assim, um farelinho. Um dia eu vi isso lá no nosso espaço, uma família, no forro do templo. E eu vi aqueles farelinhos no chão e disse, meu Deus, é cupim. Aí eu perguntei para um amigo, como eu resolvo isso? Ele disse, põe querosene numa seringa e você vai dar injeção lá nesses furinhos. Você vai injetando querosene, depois você pega um pincel e você passa assim, você mata isso e aí resolve o problema. E eu fiz isso e resolveu. Quem não faz isso, não demora muito, a casa cai. Qual é o efeito cupim no casamento? Não faz mal. Eu coloco aqui alguns assuntos desse não faz mal. A sutil conexão espiritual no casamento. É quando não se ora junto mais, não se lê a Bíblia junto mais, não vem à igreja juntos mais. Esse é o efeito cupim. Não faz mal que a gente não vai para a cama no mesmo horário. Não faz mal. Não faz mal que nós não sentamos à mesa juntos para as refeições. Não faz mal. Não faz mal que eu não celebrei o dia do aniversário do nosso casamento. Não faz mal. Não faz mal que a mãe dele ficou doente, eu não fui visitá-la. Não faz mal. Não faz mal que no dia dos namorados eu não dei um presente, não surpreendi, não levei para jantar. Não faz mal. Nenhum casamento acaba de repente. É um processo, é o efeito cupim que vai corroendo por dentro. Eu falo aqui sobre 25 sinais de perigo no casamento. E aí no final, eu coloco aqui um teste, 4 testes. Um teste para a esposa, um teste para o marido, um teste sobre sexo e um teste sobre finanças. Outro dia um cara foi me ouvir no hotel. E aí ele falou assim, Josué, eu vim só para fazer uma média com a minha esposa, porque na verdade eu sou quase um anjo em estado de glória lá em casa. Mas como eu queria fazer uma média assim, eu vim. Aí eu disse, ok, então você vai pegar o teste, vai ali, são 40 perguntas, você vai responder esse teste para os maridos. E aí você vem aqui, se você tirar 5,5, você pode ir para a piscina, que você está bom demais, não precisa ficar aqui. Mas vai lá. Aí ele respondeu as perguntas, fez as contas, aí ele veio assim, murcho, perto de mim. Disse, e aí, meu? Ora por mim, rapaz. Tirei 3,5. Tem marido pensando que está muito bom e não está tão bom assim, não. E tem esposa pensando que está tão boa e não está tão boa assim, não. Esse teste é muito legal. Quantos gostariam de levar um livro desse para casa? É um desses. Muito bem. Se você levar os 4, eu vou fazer aqui uma promoção. Se você levar os 4, o que eu vou oferecer para você, se você fizer as contas, vai dar uns 400, 500 reais. Porque se você levar os 4, você vai pagar apenas 199 reais, vai ganhar um curso com 21 aulas em vídeo sobre paternidade. O que custaria de 400 a 500 reais, você vai pagar só 199 reais e em 6 vezes, sem juro. Nem nas Casas Bahia você encontra isso. Sem juro ainda. E eu vou tirar uma foto com você ali e te dar um autógrafo. A foto e o autógrafo eu não cobro. E vou colocar no livro ainda, pai do Douglas. Antigamente, não é? Era o contrário, né? Hoje é o pai do Douglas. Agora, presta atenção. Eu vou fazer uma coisa aqui que não é comum fazer, não. Esse livro custa 50 reais.
Mas se você quiser levar só esse livro, porque você não está com grana para comprar tudo, eu vou fazer para você por R$ 29,90. Em 6 vezes ainda. Agora, se você não comprar, irmão, você está ruim pra caramba mesmo. Meu Deus, entendeu? Só R$ 29,90. Avisa lá o pessoal, tá bom? E aí quem comprar o combo leva o curso também. Bom, eu vou ser rápido. Eu não quero me demorar, mas eu quero ser efetivo hoje naquilo que eu vou falar aqui com vocês. Eu quero falar com vocês hoje, se você puder... Ô irmão, você foi colocando para mim aí a tela quando eu estava falando do livro ou não? Coloca então. Ah, ok. São esses livros aí, eu esqueci de te avisar, tá? Mas pode passar, por favor. Vamos nos organizar aqui para eu ir falando e você ir passando aí, tá? Eu quero falar com vocês, sempre que o Douglas vai ministrar nos meus eventos, eu que peço para ele falar a mensagem que eu quero. Então ele chega lá e fala: Douglas, você vai falar sobre inveja hoje. Aí eu falo: Douglas, hoje você vai falar sobre cobiça aqui. Aí quando ele me convidou, ele falou: agora eu que vou falar, o que você tem que pregar agora? Eu falei: então ok. Ele falou: de manhã você fala sobre casamento e à noite você fala sobre a cultura da mesa na família. Então eu vou obedecer o Douglas. Então agora pela manhã eu vou falar sobre casamento. Então vamos lá. Primeira telinha. Para que serve o casamento? Repete comigo. Para que serve o casamento? Você já fez essa pergunta? Para que serve o casamento? Afinal de contas, para que você se casou e para que serve o casamento? A Bíblia diz assim, olha: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A ideia de ajudadora idônea é alguém do tamanho das suas necessidades. Para que serve o casamento? Vamos lá. Primeiro, tem mais um texto. Vamos lá, volta lá. É melhor ser em companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o levante. Próximo, por favor. Em primeiro lugar, o casamento serve para nos curar da solidão. O propósito da união é responder a uma necessidade essencial. E eu gosto dessa ideia. A solidão não foi vencida com distrações. Deus não montou um parque de diversão para curar Adão da solidão. Deus não montou um teatro, um circo para curar Adão da solidão. Deus não preparou uma montanha-russa para curar Adão da solidão. A solidão não foi vencida com distração, mas com relacionamento. É interessante que a Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. Deus não nos fez para ser um solitário em uma ilha deserta. Deus nos fez para o relacionamento. Você já percebeu que o que dá sentido é realmente as pessoas com as quais nós estamos? Eu recentemente fiz um cruzeiro e eu fiquei olhando para toda aquela estrutura mega e eu percebi que tudo aquilo sem as pessoas não tinha sentido nenhum. Alguém sozinho em um navio não faz sentido com aquela estrutura toda. O jardim do Éden, com tudo que se oferecia, e Adão sozinho não fazia sentido. E é interessante que o próprio Deus percebeu que o que daria sentido, até mesmo a presença dele, seria o outro. Foi o Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Então o casamento foi ideia de Deus para uma solução, para uma necessidade do homem. Então ele serve para isso. Em segundo lugar,
Bota esse texto aí, vamos ler. O casamento é a resposta de Deus a uma necessidade profunda do ser humano, a necessidade de pertencimento, parceria, identidade e missão compartilhada. Número 2, o casamento serve para nos ensinar a ser o que nunca fomos. O casamento serve para nos ensinar a ser o que nunca fomos. Provérbios 27:17 diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. Então preste atenção, vamos ficar um pouquinho nesse ponto aí. O casamento serve para nos ensinar a ser o que nunca fomos. A Bíblia diz que eu preciso aprender a ser casal. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Passa para mim, por favor, esse slide. Pode passar. Volta lá. Isso. Não, volta a isso. O casamento serve. Eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas eu não coloquei. Ser uma só carne, para mim, é um dos maiores desafios na relação de casal. Ser casal. Então, olha, eu casei a primeira vez com a Rose há 40 anos atrás. Eu não tive um outro casamento. Então eu tinha que aprender a ser casal, eu tinha que aprender a ser marido, ela tinha que aprender a ser esposa, nós tínhamos que aprender a ser pais e depois ser sogro e sogra, e hoje a gente está aprendendo a ser avô e avó. O casamento, ele, antes de qualquer coisa, é uma escola. E é uma escola, a escola da humildade. Porque eu vou ter que aprender. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se não houver um coração predisposto para aprender, em vez de você construir o céu, você vai construindo o próprio inferno dentro de casa. Então, agora, por que é tão complexo ser casal? Quando solteiro, tínhamos um estilo de vida independente. O verbo era conjugado na primeira pessoa do singular. Eu, meu, minha, sua, seu. A cama, o quarto, o guarda-roupa era meu. Tudo era feito do meu jeito, no meu tempo, no meu espaço. Eu determinava a hora da saída, quanto tempo eu ficaria e que hora eu voltaria. Eu usava a roupa que eu bem entendesse, cortava o cabelo do meu jeito, arrumava ou não o quarto, tomava banho ou não todos os dias. Ninguém tinha ingerência nas minhas decisões e escolhas. Hoje a minha esposa disse: você não vai dormir comigo se não tomar banho. Hoje a minha esposa pergunta, essa roupa, outro dia ela pegou 4 vestidos, vestiu os 4 para perguntar para mim: o que você acha? Solteira, não tinha essa necessidade. Casei, e agora? O casamento é o sepultamento do eu, para o nascimento do nós. Uma das palavras mais fortes no casamento é acordo. Repete comigo: acordo. Quando o casal compreende e leva a sério a morte do eu, tudo é feito a partir de um acordo entre os dois. As decisões, escolhas e ações têm sempre como objetivo final ser bom para os dois. Então, qual é o grande desafio? Unidade na diversidade. Unidade apesar das diferenças. E como é que a gente lida com as diferenças? Compreendendo, aceitando e celebrando. Repete comigo: compreender, aceitar e celebrar. Por que é complexo? Veja, a Rose veio de uma cultura familiar. Eu vim de uma outra cultura familiar. Agora nós temos que juntar
o que de bom existia em cada cultura e eliminar aquilo que não era interessante ou não é para a nossa nova cultura que vai ser construída. Existem 8 aspectos que você tem que considerar, inclusive os solteiros vão prestando atenção, porque isso aqui é importante. A primeira diferença é a diferença em relação à cultura da onde cada um veio como família. Isso envolve crenças e valores, crenças espirituais, visão de mundo, princípios morais, regras e expectativas. Isso tem a ver com rituais e tradições. Como é que cada família celebrava o aniversário, Natal, culto doméstico, reuniões familiares, costumes herdados de gerações anteriores. Isso tem a ver com padrões de comunicação, como cada família se comunicava. Tem a ver com o relacionamento com o tempo e o trabalho, como a família administrava horários e responsabilidades, modelo de criação de filhos, ou seja, qual foi o modelo de criação de filhos aonde a minha esposa foi criada? E qual foi o modelo de criação de filhos aonde eu fui criado? Temos também a referência intergeracional, que são heranças de comportamento e traumas não resolvidos. E aí nós temos a relação com Deus e a espiritualidade. Tudo isso faz parte de uma cultura. Então, qual era a cultura da família da Rose? Qual era a cultura da minha família? E como é que nós vamos nos entender a partir com essa formatação que tivemos dentro das nossas realidades culturais? Aí nós temos um outro aspecto importante. São as diferenças de temperamento. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Por exemplo, eu sou mais para colérico. A Rose é mais para fleumática. E como é que você coloca esses dois dentro de um mesmo ambiente e faz dar certo? Tornando uma só carne. Até porque o colérico é líder nato, determinado, intenso, objetivo. Mas o fleumático é mais pacífico, equilibrado, constante e mais reservado. Mas nós temos também o nível de espiritualidade. Não existe um casal que tenha o mesmo nível de espiritualidade. Cada um tem o seu nível de espiritualidade. E nós temos que fazer esses dois se tornar uma só carne. Aí nós temos as diferenças quando se trata de sexo. Não só porque cada um foi educado de uma forma, mas porque a dinâmica da alma feminina e a dinâmica da alma do macho é diferente quando se trata do aspecto sexual. Afinal, o homem vê o sexo como necessidade física, a mulher como conexão emocional. O homem separa mais facilmente sexo de emoções, a mulher integra tudo ao emocional. O homem consegue manter relações sexuais mesmo em meio a conflitos, pois sua mente compartimentaliza melhor. Ele tem a caixinha da discussão, a caixinha da família, tem a caixinha das contas para pagar, e ele tem a caixinha do sexo, ele não mistura isso. Agora a mulher não. A mulher é um emaranhado de fios, e tudo se conecta e passa pelo seu emocional. O homem, o desejo no homem é mais frequente e direto. Na mulher, mais cíclico e sensível ao ambiente. O homem expressa amor através do sexo. A mulher precisa sentir amor para desejar sexo. O homem é mais estimulado pelos olhos, a mulher pelos ouvidos e pelo coração. E assim por diante. O homem é o fogão a gás e a mulher é o fogão a lenha. Fogão a gás acende rápido, mas apaga rápido também. A lenha, se estiver
lenha suficiente, o fogão a lenha funciona a noite toda. Comunicação. Como é que homem e mulher se comunicam? O homem tende a ser mais direto, prático e objetivo. Vai ao ponto, focando em resolver. A mulher comunica com mais detalhes, emoção e contexto, foca em expressar. E o foco da comunicação dela é expressar e se conectar. Gente, como é que a gente coloca esses dois agora num ambiente e diz, vocês vão se tornar uma só carne? Nós temos o aspecto de resolução e relacionamento. O homem enxerga a comunicação como meio de resolver problemas ou dar informações. A mulher usa a comunicação para criar vínculos emocionais e sentir-se conectada. Veja, silêncio e diálogo. O homem, o silêncio pode ser natural para o homem. O silêncio pode ser natural, um tempo para processar. Ele pode se fechar para pensar. E a mulher tende a interpretar o silêncio como afastamento emocional, pois costuma processar falando. Então o homem resolve seu estresse se calando, se escondendo, se recolhendo. A mulher resolve seu estresse falando. Fala informativa e fala relacional. O homem costuma falar para transmitir dados, ideais ou ações. A mulher fala para compartilhar sentimentos, experiências e percepções. E aí nós temos vários outros aspectos importantes sobre a comunicação. O que eu estou tentando dizer para vocês é que se não houver maturidade, se não houver paciência, se não houver humildade, não dá para construir uma relação saudável aonde Deus é glorificado e o casamento se torna um testemunho efetivo do Evangelho. Então as diferenças não existem para ser um problema. Não, elas precisam ser reconhecidas, respeitadas e celebradas. Eu sempre digo o seguinte: todos nós temos um código de valores, e dentro desse código de valores, tem lá 3, 4, 5 valores que tem uma voz mais alta para cada um de nós. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Para minha esposa tem alguns valores que para ela são significativos. Todos são valores, mas tem aqueles que gritam dentro da gente. A minha esposa, ela tem um valor que é a organização, o outro é excelência, o outro é servir, junto com generosidade. Para ela são valores assim, realmente que tem uma voz bem alta. Minha esposa não sai do quarto de um hotel sem deixar tudo em ordem. E eu não sou bem assim. E ela não aceita nada que é feito mais ou menos assim, provisório, gambiarra, ela não aceita, entendeu? Para minha esposa, tudo tem que ser feito assim, de forma organizada, excelente. E até eu falo para ela, Rose, a camareira vem aí, e ela ajeita tudo. Ela fala, não, mas você é muito conhecido, vai que a camareira é evangélica, é nada, é uma desculpa, porque pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar. Ela tem que sair e deixar tudo em ordem, deixar tudo arrumado, organizado, a malinha fechada e tal, beleza. Uma vez a minha esposa, junto com a sua equipe, fez 3.000 laços de novo, porque os 3.000 que fizeram estava meio torto. Agora eu pergunto, a minha esposa é chata? Ou são os valores dela? Vamos lá. Ela é chata ou são os valores dela? Agora eu tenho alguns valores, por exemplo. Eu não suporto andar com pessoas atrasadas. Pessoas que nunca chegam no horário, nunca pagam nada no dia, pessoas que vivem atrasados na vida.
Para mim, pontualidade também tem a ver com organização, excelência e integridade. Agora, eu sou muito exigente nessa questão do horário. Eu não suporto pessoas que só chegam meia hora depois, 15 minutos depois, 1 hora depois, e são especialistas em dar desculpas. Para mim isso é um absurdo, é uma heresia. Agora eu pergunto, eu sou chato ou é o meu valor? Hã? Vocês sabiam que um dos valores mais altos no coração do Douglas é a gentileza? O Douglas, ele fica quase que sem dormir se ele souber que entristeceu alguém porque não cumprimentou, passou sem cumprimentar. Gentileza. Pode perguntar para ele, gentileza é um valor muito alto para o Douglas. Deixa eu explicar para vocês essa questão do valor. Eu fui contratado para dar uma palestra em uma prefeitura. Às vezes em quando eu faço isso. Me contrataram e um valor ficou estipulado e eu fui, dei palestra e no final da palestra o irmão que me contratou era um vereador e eu disse, irmão, então, e o pagamento? Ele falou, não, pastor, pode viajar, que daqui a 3 dias a gente envia o recurso para o senhor. Se eu conheço prefeitura, se eu conheço alguns prefeitos, se eu conheço alguns vereadores, eu falei, não vou receber nunca esse dinheiro. Eu disse, irmão, é o seguinte, eu viajei um longo caminho, prestei o meu serviço com excelência, dei o meu melhor, agora eu só volto para casa se você me pagar. Sério, pastor? Eu falei, é. Mas, queridão, você me convidou, existe um contrato, dá o teu jeito, pô. O que é justo é justo. Se o Douglas estivesse no meu lugar, ele ia falar assim, não, irmão, não tem problema, eu viajo, depois, quando você puder, você me paga. Agora eu pergunto, quem está errado, o Douglas ou eu? Quem está errado, o Douglas ou eu? Outra vez, quem está errado, o Douglas ou eu? Ninguém, pô. É o... Gostei. O Douglas está certo e eu estou certo. É uma questão de um valor que tem uma voz mais alta dentro de cada um de nós. O valor que gritou dentro de mim naquela hora foi integridade e justiça. Mas no Douglas foi gentileza. E está tudo certo. Então você precisa aprender a respeitar os valores da sua mulher. E parar de chamar ela de chata, pô. E você precisa respeitar os valores do seu marido e parar de chamar ele de chato. Não é uma questão de ser chato ou não, é uma questão de valor, pô. Se é o meu valor a pontualidade, me respeita. Se é o valor dela, organização e excelência, eu tenho que respeitar e pelo contrário, ela me ajuda na minha pontualidade e eu ajudo ela na organização dela. Então nós precisamos aprender a ser casal, reconhecendo as diferenças, respeitando as diferenças e celebrando as diferenças. Quantos podem dizer amém? Mas vamos continuar. Próximo, por favor. Aí tem uma outra parte que a gente fala sobre aprender a ser marido, esposa, mas não dá tempo. O casamento serve para revelar. A distância, todo o quadro é perfeito. Quem está namorando aqui, levante a mão assim, por favor. Cuidado, porque o namoro esconde, o casamento revela. Eu vou repetir. O namoro esconde o mau hálito, o chulé, o ronco. Não é verdade? As manias, os defeitos. O namoro é ótimo para esconder. Agora, o namoro é ótimo para revelar o que no namoro foi escondido. Então preste atenção. O namoro serve para revelar o quê? As nossas incompetências e inabilidades em algumas áreas. Se você pesquisar as 10 principais causas dos divórcios, você vai encontrar lá essas 4.
comunicação violenta, falta de gestão emocional, desajuste sexual e, deixa eu ver se eu lembro da outra, comunicação violenta, falta de gestão emocional, desajuste sexual e má administração financeira. Dentre as 10 principais causas do divórcio, está exatamente comunicação violenta, falta de uma boa gestão emocional, desajuste sexual e má administração financeira. Agora escute, a Bíblia diz assim, Provérbios 18 e 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Se você, antes de casar, perguntasse para mim, qual é um ponto que você acha que eu devo estudar muito para me dar bem no casamento? Eu diria, aprenda a arte da comunicação inteligente. Aprenda a arte da comunicação inteligente. Porque tudo na vida passa pelo sistema de comunicação. Quando Deus foi criar o universo, Ele falou. Isso aqui é muito importante. Quando Jesus foi transformar a água em vinho, Maria falou, Jesus ouviu, compreendeu e respondeu. Todo milagre de transformação passou por um bom sistema de comunicação do início ao fim. Ou seja, quando você falha na comunicação, em vez de haver transformação, o que se tem é deformação. Agora, ninguém se comunica bem se não souber colocar inteligência emocional no sistema de comunicação. Porque a maneira como eu me comunico depende de como eu lido com as minhas emoções. Olha que coisa interessante. A maneira como eu me comunico depende de como eu lido com as minhas emoções. Por exemplo, você sabia que tudo que você ouve é interpretado a partir do seu estado emocional? Tudo que você ouve é interpretado a partir do seu estado emocional. E quando você fala, o tom que você usa, que é muito importante, também depende do seu estado emocional. Então, se eu não sei lidar com as minhas emoções, logo, eu não sei me comunicar. Ou eu me comunico de forma violenta. Então, nós precisamos aprender a fazer uma boa gestão das emoções para poder se comunicar de forma inteligente. E o que dizer do desajuste sexual? Nós precisamos nos preocupar com esse aspecto. Por quê? Porque o sexo tem valor de linguagem. O sexo é o termômetro do casamento. Quando eu vou atender um casal, eu faço algumas perguntas para o casal. Primeiro, como vai sua vida com Deus? Segundo, como é que vocês lidam com dinheiro? E terceiro, de 1 a 10, que nota vocês dão para a vida sexual? Porque isso é importante para o casamento. E por último, não tem como você construir uma relação que seja saudável sem se preocupar com o aspecto financeiro. Porque uma vida financeira equilibrada por causa de uma boa gestão também traz paz para o casamento. Isso é importante. Mas vamos continuar. Em quarto lugar, o casamento serve para nos levar para mais perto de Deus ou do diabo? O casamento serve para nos levar para mais perto de Deus ou do diabo.
O lar pode ser uma extensão do céu ou do inferno, depende de como o casal e família se relaciona ou não com Deus. O lar precisa ser um lugar de culto permanente, onde Deus é glorificado em tudo. Vou repetir. O lar precisa ser um lugar de culto permanente, onde Deus é glorificado em tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você pensa no ambiente da sua casa, tem mais a ver com céu? Como é o ambiente da tua casa? É um jardim ou um deserto? Como é o ambiente da sua casa? É um lugar de adoração? É um lugar de celebração, é um lugar de culto permanente, porque tudo que se faz visa a glória de Deus. Como é a sua casa? O casamento serve para nos levar mais perto de Deus, quando eu, a minha esposa e os filhos se preocupam em praticar as disciplinas espirituais, porque não tem como trazer o céu para dentro de casa se a Bíblia não for a bússola, não for lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu gostei do que há na mesa do pastor Chap, o idealizador dos Legendários. Na mesa dele existe uma plaquinha que os filhos levam a sério: sem Bíblia não há café, não tem café. Sem Bíblia não tem café. Seria legal você colocar isso na sua casa. Leu a Bíblia? Então hoje não tem café se não leu. Sem Bíblia não tem café. A Bíblia precisa ser esse nosso café espiritual, almoço espiritual, jantar espiritual, nossa água espiritual. A Bíblia precisa ser a nossa bússola orientadora. Não tem como nós construirmos o céu em casa se nós não levarmos a sério as disciplinas espirituais. Próximo, por favor. O casamento serve para revelar o verdadeiro sentido do amor. Será que nós realmente amamos como a Bíblia diz que nós devemos amar? No grego existem 4 palavras para amor. Storage é o amor entre os membros da família. Aí nós temos o filéu, da onde veio a nossa palavra filantrópico, filantropia, é o amor social, é o amor altruísta. Tem a palavra ágape, agapau. Quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, foi Petrus, agapau, tu me amas? E ele respondeu filéu, tipo eu gosto de você. Mas essa palavra agapau não existia até os tempos de Paulo. Mas Paulo, ele precisava de uma palavra que expressasse o amor que transcende o eros, que é o amor erótico, sensual, sexual, que transcende o storage, que transcende o filéu. Aí então ele usou a palavra agapau, que é aquele amor de Romanos capítulo 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor que ele usou aqui, ó. Por favor, próxima tela. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui é o agapau.
Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Próximo, por favor. Aí ele diz assim, olha, você ama mesmo? O amor é paciente, macrotúmeo, não desiste, perseverante. O amor é bondoso, gentil. Se você ama, você é bondoso. E se é bondoso, a bondade faz de você uma pessoa agradável. O amor não arde em ciúmes. Isso tem a ver com zéleo, ferver de raiva. Não se envaidece, não é orgulhoso. Fúzio, inflamar, inchar. Não se conduz de forma inconveniente, comportamento reprovado. Não busca os seus interesses, pensa mais no outro. Não se irrita, queimar de raiva. Equilíbrio emocional, não se irrita, não se ressente do mal, não tem lista de mágoa. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca diz bem feito. E diz o amor tudo sofre por causa do outro, tudo sofre pelo outro, tudo sofre com o outro, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Deixa um pouquinho aí, por favor. Amar como Cristo amou é o nosso grande desafio. Amar com o eros é natural, nascemos com eros. Amar com o filéu, o ateu ama, o feiticeiro ama, e ama mais do que muitos cristãos, porque ninguém faz mais obra social, talvez, como eles em alguns lugares. Amar como o estorage também é possível, é natural. Agora, amar como Cristo é sobrenatural. Amar como Cristo é o extraordinário, é o incomum. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Nunca diga que você ama se você não é paciente, se você não é bondoso, se você arde em ciúmes, se você se conduz de forma inconveniente, se você busca os seus interesses, se você se alegra com a injustiça, se você não é capaz de sofrer com o outro, pelo outro, junto com o outro, se você diz que o amor acabou porque está dito que o amor nunca acaba, e John Gray diz que na verdade não acaba. O amor fica soterrado debaixo de uma pilha de ressentimentos. O que eu percebo é que muitas pessoas dizem que ama, mas na verdade não entenderam ainda o verdadeiro sentido do amor. Passa, por favor. Olha bem essa imagem. Turia Pitt, ela é uma modelo, ou era uma modelo, e uma modelo muito bonita. Passa, por favor. Ela tinha um namorado, o Michael Ruskin, um namorado, casal lindo, maravilhoso, mas de repente ela foi surpreendida com um infortúnio da vida, e ela sofre um acidente. Passa, por favor. Em setembro de 2011, ela teve 65% do corpo queimado ao ficar presa em um incêndio de arbustos enquanto competia uma ultramaratona. A australiana perdeu os dedos da mão direita e ficou 5 meses internada e já passou por mais de 200 cirurgias. Para um pouquinho aí. Não, volta lá, para um pouquinho aí. Quantos são homens? Os homens aqui, por favor. Todos os homens, namorados, solteiros, casados. Levante a mão assim, por favor. Bem alto assim. Se você vivesse uma experiência dessa, ou se você tivesse uma namorada que passasse por essa experiência, você continuaria com ela? Não é difícil a gente amar romanticamente.
O grande desafio é quando a vida nos chama para amar sacrificialmente. Você nunca vai entender o que é agapau sem olhar para a cruz. Esta é a pergunta. Será que eu continuaria com a minha esposa se passássemos por uma experiência dessa? Será que ela continuaria comigo se eu passasse por uma experiência dessa? Passa, por favor. Ele era namorado e alguém perguntou para ele, que noivou e casou com ela: por que você não a deixou? Ele disse: eu me casei com a alma dela, com o caráter dela, e é a única mulher que continua a encher meus olhos. Isso aqui não é eros, isso aqui não é filéu, isso aqui não é estorage, isso aqui é ágapau. Isso aqui é amor que transcende o natural, que transcende o sexual, que transcende o ordinário, que transcende o comum. Próximo, por favor. Aqui está ela. Se você quiser, olhe o Instagram dela e veja como é a relação dela com o marido e com os filhos. Próximo, por favor. Ela tem 2 filhos lindos. Ela continua correndo, mas ela não tem beleza alguma mais. E eles continuam vivendo a vida comum do lar. Próximo, por favor. Você entendeu o verdadeiro sentido do amor no casamento? Porque o casamento serve para revelar o verdadeiro sentido do amor. Eu nunca me esqueço. Eu cheguei em uma cidade, acho que a Rosa estava comigo, e o casal que foi me buscar, quando eu olhei para o homem, ele, um homem com o corpo todo cheio de feridas. Quando eu me sentei e ao lado uma jovem esposa linda, e aí eu sentei para almoçar com eles, ele disse assim: pastor, eu tenho uma doença que não só provoca feridas por dentro, mas feridas por fora. Ele disse: quando eu leio a história de Jó, eu posso dizer que estou quase que concorrendo com ele para ver quem sofreu mais, ou entre eu e ele, quem está sofrendo mais. Ele disse: há dias que quando eu vou tomar banho, eu entro debaixo do chuveiro para tirar a minha camiseta e junto sai a pele do meu corpo. E a mulher ao lado o tratando como um eterno namorado. Eu achei lindo aquela relação, já há anos passando por isso. Passa um tempo, ela manda para mim uma mensagem: pastor Josué, meu marido morreu. Pastor Josué, meu marido morreu. Que perda. Disse: meu Deus. Ela estava casada com um homem que estava se decompondo em vida. Ela estava casada com um homem que era quase que um morto andando. E agora ela chora a perda, chora a morte. Quando eu ouvi ela falando isso, eu vou ser sincero para vocês, eu pensei: eu não amo minha mulher.
Eu não entendi ainda o verdadeiro sentido do amor. E quantas vezes nós, por muito menos, agimos como ateu, agimos de forma incoerente com o Evangelho e com a cruz, e em relação ao verdadeiro sentido do amor que a gente verbaliza, mas não existe na prática, no comportamento, na fala e nas atitudes. Hoje eu quero orar com você. E a nossa oração vai ser: Senhor, nos ajuda a entender o propósito do casamento. Nos ajuda a entender que o casamento, sobretudo, é a escola da humildade e do caráter. E o casamento é a escola que nos ensina o verdadeiro sentido do amor. Vamos ficar de pé. Sabe, eu sei que muitas mulheres aqui precisam entender também o verdadeiro sentido do amor. Mas hoje eu gostaria de orar pelos homens. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou na família para ser o líder da espiritualidade da casa. Deus nos colocou na família para ser o sacerdote do lar. Deus nos colocou na família para ser o pastor da casa. O que significa dizer que quando o líder, o sacerdote, o pastor está muito bem posicionado em Deus, ele influencia toda a família. Então, eu queria que os homens viessem aqui na frente. Eu sei que é apertado, mas dê um passo à frente aqui, todos os homens. Nós vamos dizer: Senhor, nos ensina a ser um marido melhor, um pai melhor, um sacerdote melhor, um profeta melhor, um homem da casa melhor. E que a partir da nossa influência como homem de Deus, a nossa esposa possa ser abençoada, os nossos filhos possam ser influenciados, e que a nossa casa, sobretudo, seja um lugar de culto, aonde tudo aponta para a glória do Teu nome. Que a nossa casa seja um lugar da manifestação da Tua presença através de nós. E que os nossos filhos possam se inspirar na nossa vida. E que as pessoas tenham prazer de estar na nossa casa, porque percebe uma atmosfera celestial. Coloque a mão no ombro um do outro, por favor. E as mulheres também, lá em cima também. Dá uma chacoalhada na pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não está só. Somos uma família. Comece a orar por você e uns pelos outros. Pai, obrigado. Obrigado por esta manhã, quando o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado por esta manhã, quando o Senhor ministra a nós a Tua palavra. Nos ajuda a entender aquilo que nós ainda não entendemos. Nos ajuda a praticar aquilo que nós já entendemos, mas não estamos praticando. Nós queremos que a nossa casa glorifique o Teu nome. Nós queremos que a nossa vida glorifique o Teu nome. Nós queremos que, como marido, a nossa vida glorifique o Teu nome. Nós queremos que a esposa também glorifique o Teu nome. Nós queremos que o nosso casamento glorifique o Teu nome. Nós queremos, Senhor, que os nossos filhos glorifiquem o Teu nome. Traz cura para o casal que está vivendo um tempo difícil.
difícil, complicado, traz libertação, traz restauração, traz mudança na forma de pensar. Age da forma como só o Senhor sabe e pode agir. Que haja, Senhor, nesta manhã consciência do quanto é importante nós compreendermos estas verdades e colocá-las em prática, para que Cristo seja manifestado através da nossa vida, a partir da nossa casa. Nós queremos que a nossa casa seja uma extensão do céu aqui na terra. Nós queremos que a nossa casa seja a manifestação da tua glória, do teu poder, do teu sobrenatural, Senhor. Venha o Espírito Santo, venha o Espírito Santo. Coloca no lugar o que está fora do lugar. Tira o excesso e deixa só o essencial. Venha o Espírito Santo. Que se cumpra em nós o teu querer, que se cumpra em nós a tua vontade, que se cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Eu peço, Pai, que seja assim. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas incompreensões, perdoa a nossa forma equivocada às vezes de se comportar incoerente com o amor que declaramos e professamos, e que na nossa casa haja mais adoração, haja mais glorificação do teu nome, haja mais reverência à tua palavra, haja mais obediência à tua vontade, e que o nosso casamento e a nossa família sejam um testemunho do Evangelho. Pai, eu peço que seja assim, no nome de Jesus, amém. Eu gostaria que antes de você se sentar, você abençoasse pelo menos 4 pessoas, dando um abraço gostoso de família, dizendo: Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar.